Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Mão do Rodrigo. Acho que o Rodrigo tá desmotivado. O cara vai na metade do ano pro Real Madrid. O Zidane falou que tá esperando por ele para encaixá-lo no time. Encheu os cofres do Santos de grana. E aí, do nada, o Sampaoli entende que ele não pode ser titular. Para mim, ele é titular na vaga dos 3, dos 4, dos 5 que jogam à frente. Tem que ser titular para você. O problema de não ter o centroavante não é um problema dele. Ele joga pelo lado do campo, ele joga para criar oportunidade para o centroavante. Os últimos 2 centroavantes do Santos são excelentes, é o Ricardo Oliveira e o Gabriel Barbosa. Um está no Atlético Mineiro, outro está no Flamengo. Então, assim, ao invés de... Você falou que se houvesse a China na sua época, eu queria ter conhecido o empresário do Cuevas. Já estava satisfeito. Porque o empresário do Cuevas é muito bom. Ele não faz nada no São Paulo, ele vai pro Krasnodar, não faz nada lá, até rimou. E o Santos contrata ele a peso de ouro. Então, assim, não interessa a maneira com que foi pago, vai ter que ser pago. Né? Vai ter que ser pago. E aí, contrata para botar na posição que... Porque na posição dele ele não vai jogar. Não, ele podia ter jogado do lado esquerdo, mas ele ia ter que marcar o Fagner. Ele não jogou ali porque ele não participa. É que o Rodrigo também não está participando. O Rodrigo também eu sei, PVC, mas no Paro Ímpar, sim, você escolhe quem? Seria o Rodrigo. Então, okay. o problema é que assim, eu acho que o dia a dia diz muito. Não sei se o menino não está treinando, se o menino está mascarado, eu não sei. Não estou aqui querendo caça às bruxas. Mas acho que no Paro Ímpar, o Brasil inteiro, a Espanha, acho até que o pessoal no Peru escolhe o Rodrigo. A verdade é que o Santos tem soluções ali. No Carlos Sanches, que hoje não jogou bem. Também não. No Jamota, que hoje foi mais ou menos. No Pituca. E no Derlis, que voltou da seleção do Paraguai. Esses 4 do meio para frente resolvem. Não resolveram hoje, mas tem sido... Jamota caiu de rendimento. Jamota caiu de rendimento. Mas eles foram competentes durante o campeonato inteiro. Esses 4. O Alisson é o jogador que não é dos sonhos de ninguém e nem do Sampaoli, mas quando você tira o Alisson, a defesa sente. E o outro, o próximo, seja Soteldo, seja Cueva, seja Rodrigo, quem entra, você quer o outro. É uma solução meio Pará versus Rodinei, meio Borja versus Davis. Ele tinha colocado algumas vezes o Sacha. O Sacha não tinha treinado na sexta-feira, talvez por isso machucado. Tá. Mas ele tinha meio que recuperado o Sacha, porque não é também o craque, um jogador de referência, mas é da posição. Sim, pode jogar assim. Então você consegue resolver. A verdade é que o placar dá a possibilidade do Santos reverter no Pacaembu. Acho que é aí que está o grande problema. Durante muitos anos, o Pacaembu foi a casa do Corinthians. Então, o Corinthians ali se sente à vontade para jogar. A única diferença é a torcida única, que só vai ter torcedor do Santos. Isso pode fazer diferença para o time do São Paulo. Só que eu queria fazer a respeito do Corinthians no finalzinho da partida. Esse rapaz aí que fez o gol tá jogando demais. O Cleison. O Cleison está jogando demais. Hoje foi o melhor jogador do Corinthians. Melhor em campo. Sem dúvida nenhuma. Essa dúvida que você falou, tem hora que eu quero tem hora que eu quero é o negócio do meio-campo do Corinthians. É o Jadson e o Sornossa. Tem dia que vai o Jadson, qual que escolhe? Hoje, quando o Sornossa saiu para entrar o Richard no meio-campo, e quando saiu o Cleison para entrar, quem que entrou no lugar do Cleison? Aquele rapaz do Vasco, que veio do Vasco da Gama. Matheus Vital. O Corinthians ficou todinho atrás. É porque o Richard atrai, né? Aí o Corinthians ficou todinho atrás. A última parte do jogo, 5 minutos finais, 7 minutos finais, o Santos foi pra cima do Corinthians. Porque o Corinthians tirou os caras do desafogo. Tirou o cara da velocidade e o cara da bola do domínio de jogo. Então, nesse aspecto, o Corinthians também chamou o time do Santos para cima. O Santos não teve, vamos dizer, competência, categoria para empatar a partida. Agora,
que o Corinthians jogou, e eu tenho o mesmo raciocínio do técnico do Santos, jogou como quis, também vejo dessa forma. Criou muito pouco o time do Santos. O Sornosa, ele combate um pouco mais do que o Jadson, especialmente porque ele joga na faixa esquerda do campo e o Santos tem como ponto mais forte, não foi hoje, mas nos jogos mais importantes do Santos, o jogo contra o Corinthians, o 0x0, que o Santos jogou razoavelmente bem, o Corinthians foi melhor. No jogo contra o São Paulo, o lado direito é mais forte. E o Vitor Ferraz sai por ali, o Carlos Sanches cai por ali. Em outras condições, não no jogo de hoje, o Delis cai por ali. Então você ter o Sornosa para subir a marcação ou para voltar na mesma linha, ele participa mais taticamente hoje pela juventude do que o Jadson. O Carille fez questão de dizer que vai ser um jogo de cada vez, camaleão que ele é, como eu disse agora há pouco, mas para enfrentar o Santos, o Sornosa ainda parece melhor por causa da participação tática. Antes da gente apresentar números do Fábio Carille, que são impressionantes nos clássicos de São Paulo, vamos falar do ponto de vista do Santos agora, que tem a segunda partida, Edmundo. Qual é o poder de recuperação do Peixe? O que o Jorge Sampaoli pode e deve fazer de diferente na segunda partida? Tem que botar um jogador de ofício, um centroavante. Porque não dá para jogar com o Cueva naquela posição. Eu já não gosto dele na dele. Já não acho que ele produz na posição dele. Acho que ele é preguiçoso. De centroavante, então, com a defesa alta do Corinthians, a bola aérea quase que não existe. O Corinthians estava dando o lado para o Santos para ter a jogada aérea. O Santos não alçou tantas bolas assim, porque sabe que não ia ter oportunidade. Então, é achar uma solução para o comando de ataque e atacar um pouco mais. Foi um time, ainda é, PVC, o time que fez mais gols no campeonato? O Santos é. O Santos, então, teve um campeonato de muita objetividade, que não apareceu na tarde de hoje. Então, tem que voltar a fazer isso no próximo jogo para poder se classificar. Mas se o Jean Mota não joga, o Jean Mota jogando do lado do campo, jogando mais atrás, ele perde muita potencialidade. Como era o melhor do Jean Mota no time do Santos? Ele mais perto da área. Quando ele começou a sair da área, foi jogar de lateral esquerdo, assistente de lateral, mas ele jogou assim. Hoje ele jogou de assistente de volante. Não. Ele jogou muito atrás. Então, mas ele não precisava. Jogou muito atrás. Ele não conseguiu jogar, porque ele tinha o Alisson e ele tinha o Pituca. Ele tinha o Delis do lado esquerdo marcando o Fagner e do lado direito o Carlos Sanches. Mas hoje ele povoou um pouco mais o meio-campo para ganhar o setor. Tinha momentos em que o Jean Mota, essa é do Jean Mota, o Jean Mota era o segundo atacante mais perto do Cueva. E no segundo tempo, mais à frente ainda. Porque em vários momentos o Rodrigo vinha por trás e o Delis também. E o Jean Mota ficava mais na linha do ataque. O Jean Mota só se tornou artilheeiro do campeonato perto da grande área, dentro da grande área. Teve possibilidade de fazer isso. Se ele vem para buscar o jogo, olha o que está dizendo aqui o Paulo Messias, opinião do Paulo Messias. Não é que Jean Mota caiu de rendimento, ele estava acima da realidade, apenas está retornando ao mundo real. Acho que é justo. Concorda com isso, PVC? É o rendimento que ele normalmente tinha. Mas eu acho que hoje ele não jogou bem, mas ele teve momentos que ele tinha toda a possibilidade de chegar na frente. Ainda é o artilheiro do campeonato, por incrível que pareça, com 7 gols. O Janailton João está dizendo, se não fosse o Cássio, o Santos já estaria eliminado. 2-0 seria? 2-0 é mais difícil do que 2-1. Exatamente. É por conta daquele gol do... Porque uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis. E aí, não sei se isso influencia, apesar do Cássio pegar bastante pênalti, vai ter torcida só do Santos. Pode ser que isso seja uma vantagem. Mas a vantagem hoje é do Corinthians. Quem está com o pé na grande final é o Corinthians pela vitória. Isso não quer dizer que o Santos não possa reverter, eu acho que pode. Precisa produzir um pouco mais, precisa repetir os bons jogos que fez no início da temporada. E outra coisa, né? O time do Santos, o São Paulo, o treinador do Santos, tem que tirar o coelho da cartola. Quem? Ele tem que tirar um coelho da cartola. Você já chamou o São Paulo de super técnico, não? Quem? Você? Já chamou? Não? Não, porque o Robson Santana está perguntando. Pascoal, cadê o super técnico São Paulo? Não, ele é bom treinador. É muito bom. Mas dê ovos para sair omelete, né?
Porque Ele mostrou bom repertório no início. Ele mostrou alguma coisa diferente com jogadores que a gente citou aqui, Pituca, Alisson, o próprio Jamota aparecendo muito num sistema que passava de 3-5-2 para 4-3-3 dentro do jogo, né? O Alisson entrando no meio dos zagueiros para poder liberar os laterais. Isso confundia, contra o São Paulo foi nítido, confundia a marcação adversária. Não sei se os adversários aprenderam como marcar o Santos do Sampaoli, ou se o time dele parou de produzir. Às vezes acontece, pode estar acontecendo as duas coisas. Quem falou que ele precisa de ovos? Não tem ovos para fazer omelete? ovos para fazer omelete. A seleção da Argentina tem ovos, não? Tem. Mas ele teve... Sim, mas qual é a seleção argentina? A seleção da Argentina tem ovos. Qual é o treinador que dá conta de fazer a Argentina jogar? Nos últimos anos... Tomou a chacoalhada semana passada de quem? Da Venezuela. Então não adianta também ter ovo e não ter quem faça omelete. Não adianta. Isso é uma questão de inteligência. O cara precisa ter o ovo para fazer o omelete. E o cara que vai fazer o omelete precisa ser bom. Porque se ele não for bom, ele não vai fazer nada. Vai queimar o ovo, vai estragar tudo. Vai fazer uma porcaria. Agora, o cara que tem... Eu acho o Jorge Sampaoli um bom treinador. Também acho muito bom. Agora, ele tem limites. E o time do Santos também tem limites. Esse time do Santos tem muitos limites. E esses limites precisam ser respeitados. Chega um momento que o adversário conhece o que o time do Santos está fazendo, que o adversário mapeia o time do Santos, vê como é que sobe, vê como é que faz aquela saída de bola, como é que os jogadores se movimentam, e aí dificulta. O Santos precisa de mais peças. Ele olha para o banco... Eu acho ele tão bom, mas tão bom, Pascoal, que ele não precisa de advogado. Assim, ninguém trabalha bem todo dia. Então, assim, ele foi muito bem na seleção do Chile, ele foi muito bem na Universidade do Chile, ele não foi bem na seleção da Argentina. Não vou advogar o trabalho dele na seleção da Argentina, não foi bom. Ele teve pouco tempo na seleção da Argentina, há muito tempo dá problema na seleção da Argentina, com vários técnicos diferentes. O Sabella, por exemplo, não deu. O Sabella foi vice-campeão do mundo. Mas ele não foi bom o trabalho dele. No Santos, ele está fazendo um excelente trabalho. Não é para medir só pelo final do Campeonato Paulista. Porque o Santos, ser semifinalista do Paulista, se ele não chegar na final, ele pode ganhar o jogo do Corinthians semana que vem. E caiu na Sul-Americana, né? Caiu na Sul-Americana. Isso é pecado. Cair na Sul-Americana não era para acontecer. E para quem caiu, né? Para o River Plate do Uruguai. Agora, o Santos precisa de um trabalho com começo, meio e fim, e é importante que o Sampaoli tenha essa condição de fazer um trabalho até o final do ano. Reforçando o time, melhorando a equipe, pensando em jogadores novos da base e alguns que ele contrate e fazer um trabalho inteiro. O Altair manda aqui a mensagem pra gente, a turma do Twitter, a contratação do Cueva. Vocês falaram tanto do Cueva, eu faço questão de ler aqui uma mensagem. A contratação pelo Santos foi um erro do Cueva, está dizendo o Altair. Trata-se de uma tragédia anunciada. A diretoria santista nem pode alegar que não foi alertada. Claro, ele deve estar se referindo aqui a todo o histórico dele com o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que ninguém, na nossa equipe, ninguém falou que era a favor do Cueva, contratação do Cueva, é verdade. Eu me lembro quando nós fizemos essa discussão aqui no AUP. O Carlos Eugênio Silva vai falar sobre a arbitragem, mas antes da arbitragem, daqui a pouco nós teremos Flamengo e Vasco, o clássico do Maracanã, e a reta final também do Campeonato Carioca. Simon, o jogo do Pacaembu, sobre o confronto ainda, Santos e Corinthians agora. Jogar no Pacaembu faz alguma diferença para quem? Não faz nenhuma, os dois. O Corinthians está acostumado a jogar lá, então não vai ter diferença nenhuma pro Corinthians. E o Santos também está acostumado. Acho que ali não tem. A questão são os torcedores. Torcida única para o Santos pode pesar mais. Agora o internauta falou se o Cássio não falha seria 2-0, mas se o zagueiro do Santos não falha também seria 1-0. Foi uma falha tremenda do zagueiro número 2 do Santos, cabeceou a bola e depois de novo houve uma falha. Felipe, uma falha para cada lado. Então, mas o futebol tem dessas coisas. Quem está lá dentro sabe como é que é e só erra quem está lá dentro. Foi Vinícius Gomes Dias. Vinícius Gonçalves Dias, nome de escritor, Gonçalves Dias Araújo, o árbitro, apitou bem, tranquilo, soube levar o jogo na boa e nós tivemos um lance ali, aquela batida, os dois jogadores se chocaram com a cabeça, o Danilo Avelar e o Felipe Aguilar.
E ele parou o jogo imediatamente. Mostra pra gente aí o lance. Não deixou nenhuma dúvida. Depois o Fagner até ajeita a bola com o braço ali, acaba fazendo gol, mas o jogo já estava parado. Já estava parado, aí a falha de novo do Cássio, né, que tem esse defeito, não só ele, é um defeito dos goleiros brasileiros, dificilmente alguém sai bem do gol, mas é um baita goleiro, o Cássio. Então teve aquele lance, o lance, né, que poderia gerar alguma coisa, às vezes ele parou imediatamente e atitude, isso está na regra do futebol. Qualquer lance em que envolva dois jogadores, pode ser da mesma equipe ou com um adversário, que se choca, bate contato com a cabeça com cabeça, inclusive é uma brecha na regra. Esse aí o lance, ó. Aí, que o médico pode entrar no campo sem autorização do